Eu sou a Daiane, esse aqui é meu esposo Eric. E a gente vai contar para vocês um pouquinho dos desafios, né? Que a gente viveu até aqui, nesses 12 anos, né? Praticamente que a gente está juntos. Os desafios que a gente ainda passa e eu sei que ainda vão vir muitos outros desafios, né? Então eu vou começar contando para vocês como que a gente se conheceu, né? E antes de a gente falar sobre isso, eu quero dizer para vocês que essa palestra que foi montada aqui hoje é para falar também sobre os desafios, mas principalmente sobre o amor, né? No meio disso tudo. Então eu e o Eric, a gente se conheceu na época da escola, né? Nós estudávamos na mesma escola, apesar da gente ter a mesma idade. Eu sou 7 meses mais velha que o Eric, então por conta disso o Eric entrou um ano depois na escola, então nós não estudávamos na mesma turma, mas eu lembro que no colégio o Eric sempre me chamou bastante atenção. Era um menino que eu admirava, achava ele maravilhoso, estudioso, inteligente. Então era algo assim que eu admirava e sempre admirei muito nele, né? E aí não demorou muito tempo e o destino nos uniu como vizinhos, né? Acabei que me mudei e fui morar numa casa quase de frente com a casa do Eric. Que coincidência. Então, vou falar um pouquinho do meu passado rapidinho. Tá? Naquela época meus pais são divorciados, eu fui criado pela minha mãe, né? Mas convivo com meu pai até hoje. Então, meus pais eram divorciados, acho que um ano, um pouquinho, 2, não lembro. E quem me criou foi minha mãe. Tá? Então, basicamente, a referência que eu tinha era uma referência feminina. Né? Naquela época, o meu diagnóstico só foi tardio, quase adulta. Tá? Então, não tinha nada de diagnóstico naquela época. Tá? Então, devido a ser criado por uma mulher, né, tem seus desafios, seus pontos muito positivos, ser criado só pela mãe. Mas no meu entendimento, com o passar da vida, né, quase adolescência e vida adulta, teve alguns percalços negativos. Né? O que eu estou querendo dizer? Sem a presença do pai ou da figura masculina em casa, vamos falar assim, ou muito próxima, não que meu pai não era próximo de mim, para mim, vamos falar assim um termo, me quebrou as pernas. Na vida pós-casado, vamos falar assim, porque a referência masculina para o filho homem, né, não estou querendo julgar, só a minha experiência, né, o meu entendimento que eu acho, tá? Foi ruim, de certa forma negativa, porque minha mãe fazia tudo, então ela era mãe e pai de certa forma, entendeu? Em coisas que a gente julga, tanto eu como a Daiane, né, coisas que em teoria o homem faz mais, né, era a minha mãe que fazia. E devido a essa situação, eu acabei sendo acostumado e achava que aquilo era normal, entendeu? Então eu fui criado assim e achei isso. E por causa disso, né, teve algumas percalços lá na frente, negativos, né? Então esse foi um dos impactos, né? E sem falar também que eu acho que seria interessante você comentar, né, sobre os desafios que o Eric passou enquanto criança, né? Com relação à questão do bullying, né? Porque hoje a palestra a gente vai falar sobre a questão do diagnóstico tardio, mas naquela época o Eric não tinha diagnóstico, né? Então muitas das vezes o Eric foi taxado como o cara sem noção, o menino sem noção, sofria, né, na escola com algumas questões por ele saber ter a facilidade, né, por algumas matérias, saber fazer as provas, né, sem precisar estudar como os demais alunos, né. Então isso gerava até um desconforto para a galera ali que convivia com ele. Então foi um dos desafios que o Eric passou. Outra coisa também que o Eric falava bastante, né, amor, se você puder falar também, é a questão até mesmo do convívio familiar, né, Isso é verdade, desculpa. Pode falar, pode falar. Assim, o que pegava bastante pra mim, né? Devido ao meu diagnóstico, a gente achar que era normal. Muita coisa era despercebida, eu era rotulado. Talvez às vezes até hoje. Né? Por exemplo, talvez um costume dos antigos é ir cumprimentar, dar benção, por questão de respeito, enfim. Não que eu não gostasse da pessoa. Talvez eu possa até entrar no mérito sensorial, talvez. Né? Enfim. Para mim era realmente ruim, às vezes pega um pouco até hoje, entendeu? Às vezes dá benção, o abraço,
enfim, às vezes tinha um desconforto, sei lá, um cheiro de um perfume, eu falo, isso não que eu tinha essa noção na época, mas talvez olhando, né, com o olhar de hoje em dia, eu pegava assim bastante. E pra mim era ruim, não tinha nada a ver com não gostar da pessoa, porque ela não me maltratava, entendeu? Então ficava aquela coisa forçada, coisas que a gente tentou mudar com nossos filhos hoje em dia. Isso era bem ruim mesmo, era bem constrangedor e era bem sofrido. E tudo começou, né? Então, eu falo que a minha história com o Eric aconteceu assim, de uma maneira muito rápida, as coisas, sabe? Nós começamos a namorar em 2012, então eu vou colocar, não datas, mas meses, para vocês entenderem como foi rápido, tá? Começamos a namorar, né, em 2012, em novembro, e aí simplesmente, né, não faz simplesmente, deixa eu voltar, porque senão vai ficar muito tipo, nossa, uau, né, nós casamos. Mas eu e o Eric, a gente percebeu que a gente tinha muita coisa em comum, né? E uma das coisas que talvez fez com que a gente levasse a nossa relação adiante era construir uma família. A gente sempre conversou muito, e eu lembro que quando a gente começou a namorar, a gente falou, tá, e aí, o que a gente quer pro futuro, né? Vamos continuar juntos, vamos, o que você quer, enfim. E aí, em novembro, a gente oficializou o namoro, e aí, em janeiro de 2013, chegamos pra família e falamos, estamos noivos, né? Pra surpresa da família. Foi um choque, eu acho que até hoje, ninguém acredita, né? Que a gente casou. Nem eu acredito. E aí, em outubro de 2013, a gente oficializou então a nossa união, a gente casou perante os homens, e aí a gente tem vivido aí até hoje, né? E eu lembro que uma das coisas, né, que eu até conto ele, gente, porque assim, eu montei o slide, vou abrir um parênteses pra vocês, e eu coloquei palavras-chave, tá? Então vocês vão olhar assim, vocês vão ficar pensando, nossa, o Eric nunca foi focado, a mãe achava que ele queria casar, tipo, nada a ver. Mas é pra me lembrar, porque senão eu ia acabar, né, esquecendo. Mas enfim. Eu lembro que o Eric, ele nunca teve uma questão assim de ser muito hiper focado em alguma coisa. E quando a gente estava junto, Então, se a gente programava para fazer algum passeio, o Eric estava 100% ali dedicado a mim, né? Então, eu nunca tinha percebido nada que pudesse atrapalhar a nossa relação. Época de namoro. De namoro. Então, que foi, nossa, muito longo. Diferentes, né? E foi muito longo esse processo de namoro, mas que fez toda a diferença. E a mãe dele, eu lembro de uma frase que a mãe dele falou, que era justamente essa, que ela achava que o Eric não ia casar. Se eu tivesse tido noção disso antes, gente, eu ouvi aquilo e fiquei pensando, o que ela quis dizer? Porque o Eric nunca gostou dessa coisa de dormir junto com outra pessoa. Ali já estava, né, os sinais, mas eu, né, falei, vamos, né, vamos casar. E aí eu casei. Casei com o Eric, uma mais novinha ali, lindinhas. E aí, gente, a vida 2, né? A vida 2 começa o bicho a pegar, porque daí, quando a gente namora, a gente vai lá, fica um dia inteiro com a pessoa ali, vai embora, né? Mas a vida 2, a situação é diferente. Aí é 24 horas com a pessoa. Aí é verdade. E aí, gente, não demorou muito para que eu começasse a perceber que o Eric não era aquele Eric que eu imaginava. Aquele Eric que se dedicava ali pra mim, já ali na vida de casada, já não tava daquela mesma maneira. Então já no primeiro mês, a maionese desandou. Sério, literalmente. O Eric, gente, ele tinha uma questão assim de um hiperfoco que na vida 2 começou assim a ficar muito evidente, né? Ele sentava para jogar no computador, ele ficava por horas. E eu vou dizer para vocês que são horas mesmo, horas. E aí, se não bastasse isso, tinha a questão do toque, porque quando eu casei, eu pensei assim, eu vou dormir de conchinha, né? Qual é a mulher que não sou eu que eu sou isso, né? Eu vou dormir de conchinha, vai ter aquele chamego e tal. E aí, a gente ia deitar com o Eric não queria que eu encostasse nele. E aí eu falava assim, não é possível, eu casei, ia ser assim, como é que não tá sendo?